Oiê, eu sou a Júlia. Oiê, eu sou a Paula, Mas quem somos nós pra julgar? E hoje a gente tá aqui de novo com a Paula. E mais uma vez a gente vai trazer um assunto que ela domina, que são as fanfics. E aí a gente vai falar sobre as fanfics e os direitos autorais. Paula, explica pra gente um pouquinho o que são as fanfics. Bom, as fanfics são histórias escritas de fãs para outros fãs, é por isso o nome fanfics, né? E elas são, assim, tem categorias diversas sobre todos os aspectos de mídias. Pode ser filme, pode ser série, pode ser desenhos, pode ser, inclusive, histórias originais. Então, as pessoas escrevem, elas geralmente não têm fins lucrativos, publicam nas plataformas de autopublicação, sejam nacionais ou internacionais. E as pessoas, assim, os leitores têm acesso, eles podem fazer comentários, incentivando os autores a continuar escrevendo. E é bem legal porque, pelo que eu sei, assim, né? Existem vários filmes que são amplamente conhecidos que foram originados através de fanfics, criados através de fanfics. E também tem escritoras que já deixaram muito claro que gostam que sejam feitas fanfics com as suas obras, né? Desde que não ofendam a sua obra, causem algum dano, ou sejam utilizadas de forma comercial. Tudo dentro do bom senso, né? Exatamente, sem que isso seja devidamente repassado. E uma delas é a J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, né? Sim. Ela já deixou bem claro que ela adora que façam fanfics com os filmes dela, os livros, né, dela. E é uma comunidade, tipo, gigantesca, as fanfics de Harry Potter. O pessoal faz uns casais totalmente fora, assim, da realidade. Fazem histórias que eles usam os personagens e botam em um universo alternativo, em que não existe magia. Então, tipo, é todo mundo trouxa, né? Então é muito legal. Gente, que legal. E eu não entendo muito, assim, sobre fanfic. E você pode falar pra gente alguns filmes que você conhece que são inspirados em fanfics? Sejam elas, a pessoa criou utilizando alguns famosos ou através de obras já existentes. O primeiro que eu cito seria 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic de Crepúsculo, né? Então... Como, né? É que assim, pegaram... ela pegou os protagonistas do livro, mas inseriu num universo totalmente alternativo, diferente, mudou aspectos da personalidade. Ela manteve mais a questão de características físicas e nomes. E aí, todo o resto do universo, ela fez um universo alternativo totalmente divergente do que é o livro do Crepúsculo, o filme, né, e tudo mais. Eu consigo... Talvez seja mais fácil de imaginar isso, entre essa ligação entre os dois, quando você lê o livro, né? Porque talvez tenha ali uma descrição física que você consiga assimilar. Porque pra mim, no filme, não tem nada a ver. Eu não li os livros, tá? Nenhum. Nem os 50 Tons de Cinza e nem Crepúsculo. Eu sou mais de observar pelo filme do que pelo livro. E pra mim, não tem nada a ver. Eu assisti o filme do Crepúsculo, mas eu li o primeiro livro dos 50 Tons de Cinza quando estourou, porque eu fiquei muito curiosa com toda a polêmica que teve, né? Nossa, ele foi um grande sucesso, um grande estouro. Então. E eu conhecia a fanfic... Tinha ouvido falar da fanfic e tal, e daí quando falaram que virou um livro, eu fiquei muito curiosa pra ver o que ela tinha aprontado, afinal, né? E você vê que, assim, as analogias ficaram diferentes, na verdade. Porque na fanfic você realmente identificava, principalmente quando ela narrava os fatos físicos, né? Além da citação dos nomes. E no livro ela mudou bastante. Então, pra quem não conhece esse background, né, não faz realmente. Eu não faria essa associação. Eu só soube porque você falou mesmo. Porque, assim, gente, pra mim, no filme, se você observa, os atores, pra mim, não tem nada a ver um com o outro. Realmente. A fotografia do filme, claro, é completamente diferente, porque são filmes diferentes, embora... Né? Que um é mais voltado para um público mais adolescente. Ali, sim, mas eu acho que até pela condição de tempo que passa o filme ali, mas também. Enfim, eu jamais imaginaria. Nunca na minha vida. E foi muito legal de saber. E aí tem os filmes do After também, que são uma fanfic de One Direction, em que o protagonista era o vocalista do One Direction. Tanto que, assim, apesar da mudança de nomes, de características físicas, uma coisa que se manteve semelhante dos dois, mesmo quando o livro foi publicado, é que tanto o protagonista do livro, que é o Harding, quanto o vocalista do One Direction, os dois são, tipo, tem um corpo inteiro tatuado, tem algumas tatuagens simbólicas. Então, isso manteve. Por isso que eu lembro da relação. E eu li quando lançou a fanfic do After nesse caso, eu consigo enxergar uma semelhança maior. Porque, sei lá, se a gente parar pra observar, o Harding e o Harry, eles têm uma semelhança muito maior física ali, né? Também. Então, enquanto eu não sabia...
eu não conseguiria imaginar, tá? Também. Eu não sei, eu não sou uma pessoa que acompanha fanfics, leio fanfics, então eu confesso que eu não sei muito. Mas, enquanto eu não sabia, eu jamais associaria. Meu passado de fanfiqueira me condena. E, inclusive, tem um filme que também eu ouvi dizer que é inspirado em fanfics de One Direction, né? Que é com a Anne Hathaway, e eu não sei o nome do filme, eu não lembro. Eu assisti que ela é uma mãe de uma fã, e aí ela acaba se apaixonando ali pelo vocalista da banda, que é muito mais novo que ela. Ele é tanto que é vocalista de uma boy band, super novinho. Que a filha dela era fã. A filha era fã e ela foi levar pra um ela show. Foi levar assim, a filha e pro acabou show conhecendo e acabou o cara. conhecendo eles e a química bateu. E realmente era uma fanfic também. Né? Isso é Mas muito essa legal. eu não cheguei a ler. Eu só fiquei sabendo, na verdade, quando o filme saiu o trailer e tudo mais, e eu amo o trabalho da Anne Hathaway. E aí o pessoal falou, é inspiração daquela fanfic, não sei o quê. Daí que eu fui descobrir também, mas também é... Tem agora um filme também que eu não lembro o nome, que vai lançar também, que foi inspirado numa fanfic de Harry Potter. Que é, se eu não me engano, inclusive o casal era o Harry com o Draco. E aí eu não sei o que eles vão aprontar no filme, mas vão fazer também. Nossa, vamos ver se isso aí não vai dar um BO pra gente comentar por aqui. Ou se for um sucesso também, a gente pode comentar, claro, né? Torcemos pelo sucesso, vamos lá. Com certeza. E, assim, se a gente trouxer isso pro que eu sei dizer, que é o direito autoral, eu acho que é legal a gente contar aqui que quando existe uma fanfic de uma obra que já foi criada, por exemplo, a fanfic do Harry Potter. A escritora dos livros, ela já falou que gosta de fanfic, desde que aquilo não denigra a imagem da história que ela mesma construiu. E aí, quando a gente traz isso para é permitido ou não é permitido, é permitido, é fanfic, desde que você não faça o que ela não gosta, né, a J.K. Rowling. Você pode escrever uma história inspirada na obra dela, desde que você não comercialize isso e não denigre a imagem, não denigre a história do livro, os personagens e nem nada que possa causar prejuízo a ela, né? Isso não é certo, também é uma coisa do bom senso, como você já bem disse. Mas tem muitos autores, muitos não, mas tem casos de autores que não gostam de fanfics. A autora de Entrevista com o Vampiro, a Anne Rice, ela detesta fanfics, tanto que ela chegou num ponto de que ela pediu para as plataformas de autopublicação excluírem a categoria de Entrevista com o Vampiro para não ter fanfics do universo dela. Ela falou que o universo dela é o que ela criou e ponto. Eu acho que isso é ruim pra ela. Porque cria uma imagem negativa. E quando você lê uma fanfic e você sabe ao que você tá associando, querendo ou não, você gera um engajamento para aquela obra que já existe. Por um lado, sim, eu concordo com você, mas por outro, eu entendo pela autora, porque assim, ela criou uma obra e talvez... agora é minha opinião pessoal, no caso. Eu imagino que ela talvez tenha medo de quanto da bolha do universo que ela criou estouraria, o que poderiam fazer com os personagens que às vezes ela criou com tanto carinho. E Entrevista com o Vampiro é um clássico, né? É um filme clássico, é um livro muito clássico. Então, talvez tenha esse receio. Então, antes de... Pra também, tipo, libera pra uns e não libera pra outros, é melhor cortar de uma vez. Então, assim, eu entendo o lado dela. Obviamente que eu acho muito melhor... As fanfics são uma forma de popularizar realmente várias e várias obras e tem muita gente muito talentosa que escreve fanfics e faz o trabalho todo criativo, né? Então, eu particularmente, eu não acharia ruim, mas eu entendo o lado da autora de achar o receio, sabe? Se for pra ela barrar, que barre todos mesmo, exatamente como você falou. Mas eu acho que isso traz uma imagem negativa pra ela, assim. Tipo, ela ficou a carrasca que não gosta, né? Então, assim, fora que difícil você barrar, porque assim, apesar de várias plataformas eles terem certos cuidados, não é terra de ninguém, eles, por serem plataformas de autopublicação, basta você criar uma conta, pode ser com seus dados, com e-mail fake, etc, e postar o teu trabalho lá. Então, assim, se você notar alguma violação, você pode fazer denúncia, as plataformas se responsabilizam, retiram o trabalho, excluem a conta, tem tudo isso, mas... Nada é não tem como ela garantido. Banir 100%. Não tem como banir, até porque tem a categoria de originais, por exemplo. São trabalhos originais que o pessoal posta, é uma categoria extremamente ampla. Pode ser que dentro em alguma plataforma, em alguma categoria de original, tenha uma fanfic de Entrevista com o Vampiro. Que foi inspirado naquilo lá e ela não vai ter controle sobre isso. Exatamente. Muitas vezes. E nem a própria plataforma, porque o trabalho que a plataforma poderia ter, que é excluir a categoria própria, eles já fizeram. Né? Então tem tudo isso, mas... Rola bastante, trazendo agora pro direito autoral, ainda assim rola bastante confusão.
universo com das certeza, fanfics. não tem como não rolar. E ainda assim, quando uma pessoa vai publicar a fanfic que ela fez, seja através de um livro, de um filme, isso se populariza, ela acaba mudando muito o que ela criou pra não dar nenhum conflito. Exatamente. Embora talvez quem acompanhe muito, ou até a própria escritora original da obra, saiba identificar que aquilo foi derivado de uma obra dela, Uhum. ela não vai ter como bater em cima, por exemplo, sei lá. Provar que foi realmente derivado de uma obra Exatamente. dela. Porque... Eu nunca diria que 50 Tons de Cinza veio de Crepúsculo, entendeu? Ela mudou e ela conseguiu se Totalmente. desvincular totalmente. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe e não associa isso. Exato. Mas é que eu acho que, assim, além disso, dessas questões de mudança, pensando na violação do direito autoral, eu acho que tem problemas dentro da própria comunidade de fanfics. Porque, assim, tem fanfics que estouram dentro daquela bolha da plataforma e fazem muito sucesso. Porque, como eu falei, tem pessoas que têm um talento para escrever absurdo. E aí, outras pessoas acham legal o trabalho, copiam e postam como se fosse delas em outra plataforma. Ou... Gente, acredito que o povo tem uma cara de pau desse tamanho. Tipo, Tem. gente, devia ser uma comunidade, sei lá, de apoio, de incentivo, mas poxa vida, hein? O pessoal faz isso, ou às vezes, pra tentar se livrar um pouco, coloca lá embaixo. Ah, essa fanfic é de fulano. Mas assim, bem lá embaixo, na parte final, que muita gente nem lê, já pula pra próxima página pra ler mais capítulo. Mas tudo bem, porque aí pelo menos tem um crédito, né? Não dá pra falar que não tem. Mas não Mas é o ainda objetivo da assim, proteção das plataformas, porque exatamente, as plataformas são não, bem com certeza. específicas no quesito de você postar coisas autorais, na medida do possível dentro da sua categoria, porque lá tem as categorias de anime, séries, filmes, etc. E pra quem não sabe, gente, inclusive acho que a gente não comentou aqui, mas a Paula fez o TCC dela sobre isso. Exatamente. Né, então, assim, ela não é leiga no assunto aqui não, galera. Meu TCC, na verdade, foi por conta de uma situação que a minha amiga passou. Ela publicou no Wattpad uma fanfic original, que teve uma repercussão muito grande. Era uma fanfic que, inclusive, tinha 4 temporadas. Ô, louco. Do tamanho da proporção que pegou. Era uma história muito bacana, muito envolvente, assim, com temáticas pesadas, mas era muito boa. Só que o pessoal começou a pegar os capítulos que ela postava e postar em outras plataformas, sem dar os créditos pra ela, ou muitas vezes dando os créditos, mas de uma forma muito discreta, assim, quando você vê que, na verdade, assim, é só pra dizer que tá lá. E ela não conseguia ter controle, porque foi parar... Ela é brasileira, e foi parar em plataformas internacionais em inglês. Fizeram isso. E ela ficou muito mal na época. E com certeza, por mais que, né? assim, fazia mutirões de denúncias, as plataformas removiam, é muito mais difícil você controlar isso, porque uma pessoa vai lá, remove uma conta, a mesma pessoa vai lá e cria de novo a conta. O que ela teve que fazer foi que ela teve que excluir a história de todas as plataformas e lançar o livro físico para ter a proteção. E aí foi por isso que eu comecei o meu TCC nessa área, porque eu falei, não pode ser, não pode ficar só nisso. E foi por isso que eu e a Mari também lançamos um artigo falando sobre o uso da tecnologia de blockchain para rastrear esse tipo de plágio, de coisas, para garantir uma maior segurança na internet, porque a internet não é terra de ninguém. Não, e a API é muito legal, né? Gente, é muito legal. Exatamente, então a gente foi por esse lado, mas tudo por conta dessa experiência que surgiu na comunidade de fanfics. E eu acho muito legal que você engajou em um tema que você faz parte. Uhum. É um tema que faz parte da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, que você acompanha. Então, é igual... Escrevia? É igual o nosso episódio do cosplay. Exatamente. É um mundo que você está inserido, que a gente pode fazer várias ligações com a API, com o que a gente trabalha aqui no dia a dia, que a gente gosta de conversar. Então, é muito gostoso juntar o nosso conhecimento, juntar o nosso papo para falar sobre essas coisas, trabalho, né? Realmente. Nossa. É muito gostoso E é isso. bom que dá uma segurança, né, pra gente falar com mais propriedade sobre o assunto, porque a gente tá vivendo o nosso dia a dia aqui no escritório, mas também tem a vivência das nossas experiências pessoais, que a gente vê que realmente o nosso trabalho, o quão relevante ele é, mas o quão também, assim, nós precisávamos de mais suporte, mais apoio legislativo. Com certeza. Pra ajudar, principalmente com a internet. Principalmente com a internet. Porque a internet é uma bênção, mas também é uma maldição, né? São águas muito profundas, né? Ainda a São. internet, por mais que a gente já tenha um domínio relativamente grande do que acontece, um conhecimento, ainda são águas muito profundas. E eu acho que fica aí também a pergunta relacionada às fanfics, pode ou não pode, né? E aí a gente volta pro direito autoral e fala que tudo depende. Tudo depende da forma que você vai usar aquela fanfic. Se você tá denegrindo a imagem de alguém, não necessariamente a imagem, né? Mas ali a história que a pessoa criou.
se você vai usar ela de forma comercial ou não, se você deu os devidos créditos, se você deixou explícito de onde ela vem, a sua criatividade. Tudo bem, você tem uma autoria ali, ainda Tem que um trabalho parcial. criativo da pessoa Exatamente, também que está em cima da sua postando, né? fanfic. Porque você usou da sua criatividade, você Com certeza. elaborou esse trabalho. Uhum. Então, assim, o direito autoral da fanfic, ele é seu. Desde que você tenha usado da forma correta as suas artimanhas ali, né, pra criar. Exato, que é o que as plataformas batem muito em cima. Além da questão deles deixarem bem claro que são histórias de fãs para fãs, sem fins lucrativos, né, apesar de estarem inseridas em categorias já pré-existentes, ainda assim o direito autoral está ali presente porque tem o trabalho criativo do novo autor em relação às fanfics. Até porque quando a gente fala do uso comercial dessas fanfics, a gente já tem outro Viés, olhar, assim, né? outro viés do direito autoral, porque daí você tem que ter uma autorização para aquilo, talvez você tenha que fazer o repasse correto, talvez não, você tem que fazer o repasse correto. Mas aí também entra aquela questão que a gente já conversou também, que a pessoa vai mudar tudo que ela puder mudar para dar uma descaracterizada naquilo tudo e poder publicar como se sua fosse. Não que isso esteja errado. Na verdade, eu acho ótimo, porque eu vejo as plataformas de autopublicação como um incentivo, né? Mas é um incentivo à cultura, à escrita, né? E tudo mais. Isso acaba explorando mais ainda a criatividade daquela pessoa que Como é que ele vai criou. alterar uma coisa pré-existente? Porque, assim, muitas vezes, algumas características do personagem são fundamentais pro enredo da história. Então, tipo, não tem como alterar. Como é que vai fazer pra desvencilhar? Então, realmente, entra mais ainda o trabalho criativo e autoral da pessoa que tá fazendo a fanfic, né? Ai, gente, isso é muito legal. E eu sinto que a gente poderia ficar ainda muito mais tempo falando. Meu Deus, tem aqui. muita coisa pra falar de fanfic, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso. Verdade. Mas eu acho que a gente deveria fazer uma parte 2 sobre essa fanfic. Eu acho que a gente podia fazer uma coletânea de direito autoral e fanfics pra engajar mais. Brincadeira. Eu acho. Eu acho uma boa, porque eu acho que a gente teria muito assunto pra falar ainda sobre com fanfic. certeza. Entra mais no mérito do direito autoral, quais são as proteções oferecidas pela nossa legislação. E quem sabe a gente não ache processos que já existem sobre isso. Exatamente. E Então tem como trazer um viés mais jurídico também. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que você curta o nosso vídeo, comente, mande pros seus amigos e se inscreva no canal. É isso. Beijos!